Sejam bem-vindos a mais um podcast educacional, por isso EdPod. É o único podcast que você termina aprendendo alguma coisa, né? Nada de podcast só de fofoca. Eu sou o Christian Aranha, doutor em inteligência artificial, e tenho aqui ao meu lado Priscila Silva. A Priscila trouxe pra gente, olha só, este super best-seller que eu fiz aqui, né, um favor, é o tipo de investimento que eu faço pro nosso podcast educacional. Eu passei na Americana Express, gente. É aquele que tipo que o livro vai para todo mundo, e eu vou dar o privilégio de Priscila já leu o livro. Vou passar para ela o bastão. Priscila, pode tirar o plástico. O Opa! livro é todo seu. Novinho, tinha um tempão já que eu não, Priscila, eu vou te não falar. pegava nele. Eu vou te falar. Porque realmente o livro é bem antigo, tá, gente? A Priscila vai explicar um pouco isso e vai dar uma atualizada também no livro. Sim, eu vou te sim. falar o que eu fiquei assustado. Americanas Express, ou seja, é super, super best-seller. Todo mundo compra esse negócio. É referência para todo mundo. Por isso estamos aqui num dos primeiros episódios falando sobre Pai Rico, Pai Pobre. E eu fiquei meio surpreso com o valor do livro. R$50. É caro para um livro super popular, não é? Sim, sim, super caro, né? Será que ele foi ficando mais caro ao longo do tempo? Que ele foi ficando mais famoso? Pode dar pra mim. Oi? Pode te dar. Isso. Sim, eu acho Ou que... ele era mais barato? Na sua época ele era caro? Não, ele já começou com um preço bem significativo. Já era bem significativo. Até porque ele instrui muito, né? No momento em que as pessoas estão vivendo com relação ao financeiro, né? Então, ele é muito enriquecedor. Porque ele quebra um pouco essa questão que sempre é imposta a nós, né? Desde novo. Aqui, só para resumir... Ele é um questionador. É um questionador. Antes de você resumir, deixa eu mostrar aqui pro pessoal de novo, porque agora tá sem plástico, então a câmera deve pegar um pouquinho mais. Então, olha só, gente. Super best-seller, número 1 em finanças pessoais. Ele provavelmente é um dos primeiros lugares na Amazon, número 1 em finanças pessoais. Ele é ótimo. Então, Priscila, eu já queria que você desse uma resumida, já explicando pra gente um pouco por que finanças pessoais. Finanças pessoais é diferente de finanças tradicionais ou finanças profissionais? Sim, sim. Pai Rico, Pai Pobre, né? Esse livro, o Robert Kiyosaki, né, que é o autor, ele fala sobre o pai rico, que o nome já diz, e o pobre. São perfis completamente diferentes. Eles são irmãos? Não são irmãos. Não. São dois conhecidos. Esses pais, eles existem ou são, tipo, hipotéticos? Não, existem. E no caso, o pai rico, né? O pai rico era pai do Mike. E o pai pobre, né? Que era o amigo, que era o pai do Robert, que fala do livro. Tá, gente, o Robert é o autor. É o autor, tá? Robert Kiyosaki. É isso, exato. E no livro, ele menciona, assim, ele expõe que desde o início, o pai rico, ele é contra essa tradição, por isso fala finanças pessoais, ele não tem aquela finança tradicional, né? Que a gente aprende? Estudar para ter um emprego fixo e com ele a gente conseguir pagar as nossas contas, nossas dívidas. Sim. Ou seja, a gente trabalha normalmente pelo dinheiro. E ele nos ensina a pensar de uma forma diferente e o dinheiro trabalhar para a gente. Então, é como se a gente tivesse o nosso principal ativo que deve ser investido é a mente. Então, olha, então ele fala sobre investimento em conhecimento. conhecimento. Talvez por isso o livro dele seja maior. No meu livro também fala isso. O meu livro tem essa frase. O seu melhor investimento é em conhecimento. Conhecimento é sempre o melhor investimento. Eu sempre falo isso, né? Exato. Então, estamos aqui no podcast educacional justamente investindo em conhecimento. Espero que você goste. Então, o pai rico é aquele que investe em conhecimento. É isso, para mim, é meio surpresa. Porque, para mim, ele investiu dinheiro. Né? Sim. Conhecimento antes. Antes. Ele aprende e ensina o tempo todo que as pessoas não têm que ficar igual correndo atrás de dinheiro. Ele tem que aprender, ele tem que ter conhecimento e com isso ele vai adquirir expertise, vai aprender a ganhar dinheiro e o dinheiro ele mesmo vai trabalhar para ele mesmo. Então, assim, ele fala a diferença você ter um negócio de você ser um profissional. Você é um profissional, você vai lá, bate cartão, trabalha. Ele até dá um exemplo que eu acho super legal. Hoje em dia, o empregado, ele trabalha simplesmente só para ganhar o dinheiro dele. E ele não tá ali trabalhando a mente, querendo doar mais, porque ele sabendo que se ele doar mais, ele vai ganhar mais. Não.
Entendi. E o chefe em si está pagando o funcionário para que ele faça o trabalho que é limitado a ele. Então, isso que ele fala, para você abrir a mente. E ele fala alguns pilares que são principais, que bloqueiam a gente de expandir a nossa mente para ter novos negócios, de abrir a criatividade. Entendi. No mercado, a gente diz hoje, tentando refrasear o que ela falou, a gente diz hoje que um ganha por HH, que a gente chama no mercado, né? Hora homem, ou seja, você trabalhou 1 hora, sua hora vale tanto, e o outro não. O outro ele tem um negócio que a gente chama, tecnicamente a gente chama de ativo, né? Que é um negócio que ele não precisa estar lá presente. É um negócio que se ele for pra praia, fica lá trabalhando e gerando renda pra gente, né? É isso aí. Há um tempo atrás, Priscila, na minha época, um pouco mais jovem, não sei como é que as coisas mudaram hoje, a gente dizia que esse cara era tipo um magnata, como é que é? Tinha umas palavras meio feias. Não é só magnata, tinha alguma coisa assim, Marajá. Marajá era aquele cara que era dono de um troço desse e não precisava trabalhar e ficava ganhando, né? Não era muito bem visto, né? Talvez o Roberto tenha contribuído para essa cultura ter mudado um pouco. Hoje as pessoas, acho que ninguém fala mais de Marajá, né? Tô muito velho. Ninguém fala, ninguém sabe mais o que é. Eu não sou muito dessa época, assim, novinha. Eu sou muito novinha pra ter escutado isso. Tudo bem. Mas me diz uma coisa, Priscila. Não, mas já ouvi muito Marajá. Magnata, Marajá, são aqueles caras que tem explorador dos outros e tal. Então, às vezes não é muito bem visto. Hoje as coisas estão mudando um pouco. Sim. Mas, Priscila, me diz uma coisa, olha só. Tem muita literatura sobre finanças pessoais e sobre, sei lá, economia e finanças do mercado. Por que você acha que esse cara acertou tanto? Por que ele virou um best-seller? Qual é a pegada do livro que encantou as pessoas? Você consegue chutar? Eu vou falar por mim. Isso, por você. Vou falar por mim, assim, não é aquilo que você fala, né? Não existe um certo ou errado. Cada um vai ter uma percepção. Isso. Por que e você muitos, acha inclusive, nem que vão ele bombou? encontrar. Eu acredito porque ele usa a forma que ele expressa, primeiro, é contando uma história. Ele não tá te impondo ao certo ou errado o tempo inteiro. A narrativa, né? A narrativa é contando uma história leve, ela é gostosa de ler. E ele fala o tempo todo do pai pobre, dos erros do pai pobre. Então, ele coloca na prática, de fato. É ao mesmo tempo ou ele fala de um depois e fala do outro? Não, é ao mesmo tempo. Os dois. Ele sempre tá falando. O pai rico fez isso, o outro fez isso. Em compensação, o pai pobre fez tal coisa. Ele falava, o pai do meu amigo falou isso. O meu pai virou pra mim e falou que eu deveria fazer isso. E ele vai se colocando e vendo o tanto que é desafiador também, porque a sociedade, às vezes, né, te impõe, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como o pai da gente mesmo, que é muito comum. Sim. Só que eu gostei da narrativa, eu gostei da forma, eu achei as palavras simples de serem, de absorção. Então, você não precisa ser nenhum expert, um especialista, um intelectual para entender as coisas simples. Isso é difícil de fazer, sabia? No meu livro, eu tive muita dificuldade de fazer isso, de atingir esse público, né, mais leigo, mais simples. Muita gente fala que o meu livro é técnico. Olha só, por exemplo, coisa típica de finanças pessoais. Olha aqui, gente, numa das primeiras páginas tem assim, notas, né? Parece que é uma agendinha para você fazer. Só para o pessoal em casa ter uma ideia do nosso mundo hoje, por que eu questionei logo no início, coisa de finanças pessoais? Quais são as diferenças que a gente tem hoje, pessoal? A gente tem, como influencer hoje no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Natália Arcuri, que é número 1 top de finanças pessoais. Sim. E a gente tem encostado nela o Thiago Nigro, que não se coloca como finanças pessoais. Eu nem sei quais são finanças business dele que ele coloca. Finanças empresariais. Então, ele faz questão de fazer essa diferença entre finanças pessoais e empresariais, até porque, se ele fizer a distinção, ele fica em primeiro lugar, senão ele perde para ela. Né? A Natália Arcuri é a primeira, né? Ele é o segundo. Então, ele sempre fala isso. Não, mas a Natália Arcuri é finanças pessoais. E, de fato, tem uma leve diferença, porque finanças pessoais, ao meu ver, a gente está preocupado com o nosso dia a dia, né? Como é que a gente economiza na conta de luz, como é que a gente faz o planejamento para uma viagem, de umas férias, é bem pessoal mesmo, né? E as finanças empresariais, ou sei lá, profissionais, tipo, já tem um dinheiro separado, como é que eu faço para investir esse dinheiro? Então, o finanças profissionais, sei lá, que eu chamo, é o pós o finanças pessoais. O finanças pessoais vem em primeiro lugar para quê? Para você conseguir economizar algum dinheiro, porque se não sobra nenhum dinheiro no final do mês, nem adianta entrar em finanças profissionais, porque você não vai ter nem onde guardar o dinheiro, né? Então, exato. Aí o Thiago Nigro, acho que a Natália Arcuri vem para fazer você conseguir ter uma sobra
no final do mês, para aí sim você começar a pensar aonde você vai colocar o dinheiro. E aí se você vai colocar num fundo de renda fixa, você vai colocar em renda variável e vai essas coisas. Ele chega a abordar esse tipo de coisa? Não. Onde é que ele para? Não, ele não chega a abordar isso, até porque eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Pode pegar. Esse livro, ele é muito voltado para mentalidade. Então, não está necessariamente, você tem que reduzir aqui. Ele não está te ensinando a investir, em que investir, qual é o ativo certo ou errado. Não, ele até aborda ativo e passivo de maneiras diferentes. Não como contábil, né? Ele usa o ativo como dinheiro que você vai, de fato, fazer dinheiro com aquilo, né? A pessoa fala, investi, eu comprei isso, comprei aquilo, comprei um carro, mas ele está te gerando despesa, ele coloca isso como passivo. Ele não é uma coisa muito... técnica, por isso que eu tô te falando. Entendi. Ele levanta pilares para você trabalhar a sua mentalidade financeira de uma maneira diferente. Igual ele fala, uma coisa que é muito importante, os 5 pilares, ele fala, a pessoa, por que a pessoa não... Aí, 5 pilares, isso é legal. Então, a estratégia metodológica dele é contar esses 5 pilares, é isso? Sim. Você sabe de cor isso pra gente? Sabe dizer pra gente, pro pessoal que tá ouvindo? Então, gente, quem não gostar de ler já vai saber o que está escrito no livro. São 5 pilares. Eu vou resumir aqui para você. Olha só, mais anotação. É sempre cheio de anotação. O livro da Natália Arcuri, que comprei, é quase uma agenda. Cada 2 páginas tem algum exercíciozinho para você fazer uma anotação. É isso que o povo gosta. Mas é porque o financeiro é necessário anotar. Exatamente. Então, olha só, vamos resumir aqui. O objetivo desse podcast é isso, gente. Para quem não gosta de ler, porque cada vez as pessoas estão lendo menos. Eu vou te falar, né? Por isso que tem tantos audiobooks, né? Tem também, né? Isso. Ouve esse podcast aqui. Então, são 322 páginas, ou seja, é conteúdo pra caceta pra ler, né? Você tem que dedicar. Basicamente pra quê? Pra exercitar esse conceito de ativo e passivo. Acho que ele basicamente faz isso, né? Para quem não entende nada, entender o que é um ativo e o que é um passivo, né? Que para as pessoas mais avançadas já é uma coisa muito clara, então não precisa ler isso aqui. É só a mentalidade das pessoas do que é um ativo e o que é passivo e os pilares. Consegue contar pra gente os pilares ou quer uma colinha aqui? Não, tá. Eu vou abordar algo que me chamou a atenção, porque eu acho que é o que chamaria a atenção das pessoas que estão nos ouvindo. Então, uma coisa que eu acho que todo mundo vai se identificar. Por que a pessoa não quer sair ali daquele seu emprego tradicional? Ele fala desses pilares, porque ele fala, é normal, é natural que a pessoa não queira para arriscar, para investir em um negócio, ou numa ideia, numa criatividade que pode te render muito mais. Primeiro, ele tem medo. Precisa de segurança, né? Então, ele tem medo. Medo de quê? Medo de arriscar, medo de perder aquela... Vem o medo e a segurança. O primeiro pilar é o medo. É o medo de perder aquele emprego que ele está trabalhando e ter algo novo. Medo de arriscar. Então a gente poderia dizer que para você sair do passivo para o ativo, você precisa arriscar um pouquinho. Ele trabalha isso? Ele trabalha isso. Ele então, fala gente, que você tem que arriscar. Vamos arriscar um pouquinho. Isso poderia ter a ver com o que a gente está chamando hoje em dia de mentalidade empreendedora, né? Exatamente. De você sair um pouquinho da caixinha, não é isso? Então esse é o primeiro pilar. É o primeiro pilar. E essa questão do arriscar, inclusive, que ele fala, que eu acho muito legal, ele fala assim, que é você prestar atenção quando você está estudando sobre isso, você prestar atenção sobre a oferta e a demanda. Então, vê o que o mercado está pedindo. Se você tem um tempo para dedicar no seu ativo, que é a sua mente, você vai saber o que o mercado está pedindo e você vai oferecer de uma forma assertiva. Então, o risco vai diminuir. Então, é acompanhar o mercado, por exemplo, dizer assim, ficar de olho no mercado. Risco ser... Porque tem uma coisa, gente, inteligente, bem característica para quem está no mercado de economia e de finanças, que é o seguinte, tem movimento do dinheiro no mercado, né? Dá para saber, se você lê as notícias do jornal todo dia, dá para você saber para onde que está indo o dinheiro, né? Onde as pessoas estão investindo mais e tal. Tem uns hypes aí de vez em quando. Então, dá uma olhada nesse movimento para você conseguir acertar. Mas aí, a gente vai falar de acertar no finanças profissionais, lembra? Porque os pessoais, pelo menos que eu classifiquei aqui, ainda é a nossa contabilidade de casa. Vamos pagar plano de saúde, vamos pagar o colégio das crianças, taranã. Por isso que eu tô te falando, esse livro, ele tem um conceito que ele traz muito a questão mental, a mentalidade. Então a primeira é arriscar. O medo, né, que a pessoa tem medo de arriscar. A segurança, a questão da segurança. Você, eu estou seguro ali no meu emprego no final do mês, eu trabalho para ganhar, recebo e tá tudo certo, que é a segurança. Ele tem a questão que ele fala da preguiça. Muita gente tem preguiça. Esse seria outro pilar. De pensar, de estudar, de ler. Aí ele fala dos maus hábitos, uma coisa que
que as pessoas têm dificuldade de mudar de hábito. Ele foi lá, cresci, fui ensinada assim, criei aquele mau hábito de não ler, não tem problema, já tenho meu emprego, já tá tudo certo, pra que eu vou ler? Legal, já falava de hábito. Inclusive, hoje em dia tem um best-seller aí, que eu acho que é O Poder do Hábito, alguma coisa, se não me engano. E ele também fala de hábito, muito, ou seja... E o último que eu acho muito legal, que é a arrogância, que é o ego com a ignorância. Caramba, mas o que ele fala para as pessoas porque não serem arrogantes, serem mais humildes? Serem mais humildes para entender que você sempre precisa aprender mais. Que você no precisa sentido se de buscar dedicar conhecimento. a você. Exato. Então, a arrogância tá muito ligada de, o meu emprego tá ótimo. Né? Eu tô ótima, eu tô muito bem aqui, tá tudo bem. Eu não preciso estar aqui, eu não preciso aprender. Você precisa aprender. Você precisa crescer, você pode crescer. Entendi. Acho que as pessoas não entendem que elas podem. Todo mundo pode ter mais. Você não precisa viver nesse mundo. Entendi. E ele fala muito isso. E eu acho estranho porque, pra mim, hoje em dia, como a gente disse, né? O livro já é muito antigo, nem sei qual é a data do 1997. livro. 1997, gente. Ou seja, o tempo hoje passa mais rápido que antigamente, então muito velho. Mas o Robert Kiyosaki tá super ativo no Twitter até hoje. Pois é, ele ficou tão famoso, esse cara, com esse livro, que vendeu tanto, que hoje, hoje a profissão dele é dar pitaco. E ele hoje adora dar pitaco em cripto, não é isso? Super. Ele vai no Twitter dele e fala assim, acho que o Bitcoin vai chegar a 100 mil... Hoje mesmo, essa semana mesmo, você viu? Ele falou, acho que o Bitcoin vai chegar a $1.100. Que isso, cara? Ele tá super... Ele virou agora vidente. As pessoas estão até brigando que ele virou um vidente. Ele virou pitaqueiro, porque isso acontece com grande parte dos famosos. Acaba que ele explora a influência dele, porque o livro dele vendeu muito desde 1900, sei que lá. Sim. E é referência até hoje para quem quer entender passivo e ativo, talvez. Sim. Ou para quem quer entrar no mundo da economia. É importante falar que ele não aborda o ativo e o passivo tradicional. Não é. Ele fala muito colocando a pessoa dentro do... o ativo. Ele fala que é você ter um negócio que está gerando renda. Poderia dizer que ele é um coach hoje em dia? Hoje em dia ele seria um coach, porque naquela época não tinha esse movimento bombado de coach. Seria, super coach. Então hoje é um livro de coach. Eu não queria trazer um livro de coach aqui logo no início, mas o best-seller é tão importante que então tem o coach dos novos tempos de mentalidade para você, tipo, quem quer ser milionário, começa a praticar esse tipo de coisa aqui. Muda o mindset. Mudaram o mindset. Não tem mindset aqui, mas hoje em dia já teria. Hoje eu tô trazendo para hoje, vamos atualizar. Vamos atualizar. Fala aí, Priscila, o que você atualizaria no livro? O que você acha que é? Eu acho assim, eu acho que a forma que ele abordou foi muito atual, inclusive. Eu acho que ele foi super à frente. Então, por isso continua sendo vendido. Eu acho que ele só não usaria as palavras que está usando hoje, que é a mindset. Mentalidade empreendedora. Mentalidade empreendedora. Ele não teria... E assim, ele não dá no livro, deixando claro que ele não fica falando o que investir, como investir. Não, ele não ensina isso. Ele ensina a realmente você mudar a sua maneira de pensar e você fazer uma autoavaliação. Ver se realmente, será que eu tô onde eu quero? Ele fala isso. Onde que eu quero chegar? Ele faz você pensar. Então, que é a metodologia do coach, não é? Onde estou, onde eu quero chegar, também o que eu tenho que fazer, a rota. Ele já deve ter feito uns cursinhos de coach naquela época, que não, muito antes de todo mundo. Do mercado, né? E aí já mandou dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que chama a atenção de todo mundo. Todo mundo quer mais dinheiro e tal. Então, aí ele acaba mexendo na cabeça das pessoas do tipo... Deixa de ser preguiçoso, levanta a bunda desse sofá e vamos trabalhar e vamos ganhar mais dinheiro. Para de ter medo. Ele fala muito da pessoa, que é a pessoa que tá ali no tradicional, é ser ceticista. A pessoa cética, porque as pessoas são, elas cética, descrente de que pode ganhar dinheiro. Que fica assim, eu acho que eu não vou fazer, um livro não, porque não vai dar certo. A pessoa é super capaz, ela pode fazer um livro incrível e ela sempre... Se coloca num lugar de, tipo, não vou conseguir, não posso. Então, acho que ele é um motivacional até, inclusive. Exatamente, virou um coach. Motivacional. Que bom que eu não li. A Priscila tá trazendo aqui justamente para vocês não precisarem ler, pular essa parte. Autoajuda, coach. E eu recomendando esse livro como um livro de finanças. Não, mas é óbvio, porque ensina você a pensar de uma maneira diferente. Mas também é bom a gente dizer para as pessoas que não precisa começar por aqui, né? Talvez tenha alguns livros melhores. Sim, eu acho que depende do momento da sua vida, né? Eu acho que muitas pessoas precisam passar
passar por isso até para ter um sacode. Tem muita gente tradicional, de uma época mais antiga, que tem vontade de arriscar, mas que fica se sentindo travado e acha que é um absurdo sair daquilo do óbvio, que é aquele emprego ali, para fazer algo que ele sonha, algo que ele ama, algo que ele é apaixonado e tem vontade de fazer e que pode se dar super bem. Então, eu acho que é válido, Legal. Sim. Alta performance chama hoje também. Tem vários nomes bons. Sim, tá dando muito dinheiro. Mas sabe por que ele vende? Eu vou te dizer. Então, olha só, porque pra mim, na minha cabeça, lembrando, gente, que o podcast aqui é o seguinte: eu não leio os livros, os convidados é que leem e trazem um conteúdo pra gente criticar. Em geral, eu leio um pouquinho só pra ter uma noção. Eu leio isso aqui assim. Então, e aí trago pra vocês. Sabe por que eu acho que ele vende tanto? Porque, olha só, o conceito de ativo e passivo, por mais que você tenha dito que não é esse o foco do livro, não, tecnicamente não. Mas um resumo do livro seria: o pai rico investe em ativos e o pai pobre em passivos. Ou seja, o pai pobre gasta o dinheiro todo e o pai rico pensa no longo prazo e guarda o dinheiro para poder ser mais chega atrás. Então, hoje está muito em voga esse negócio. E pensa ganhar de forma diferente. Na verdade, ele pensa em ganhar de forma diferente. Ganhar de forma diferente, exatamente. Então, mas eu vou te dizer por que eu acho que ele vende tanto. Se tiver alguém que está aqui nos assistindo, que está nos ouvindo e que quer começar a se introduzir nessa história de economia de ativo versus passivo, eu não tenho de cabeça um outro livro para recomendar. Você tem? Você lembra de algum outro livro? Não lembro. Por isso que ele vende. O livro verdade. não preenche todos os requisitos, mas hoje é o que está na cabeça das pessoas. Se eu for recomendar alguém, faz uma introdução ao conceito de ativo e passivo, eu vou acabar recomendando para rico e para pobre de novo. E tá tudo bem, e tá certo também. Tá tudo bem, pode recomendar, porque... Podia ter alguma coisa melhor, mas tudo bem. Bora fazer? Vamos! Gente, aí, mentalidade empreendedora surgindo espontaneamente ao vivo aqui no podcast. Quem vai escrever é ele, mas vou dar os meus pitacos. Isso, exatamente. Vamos escrever um novo, porque eu acho que hoje em dia, um best-seller, eu não faria 322 páginas. Sinto muito. É muita coisa. Ninguém lê isso tudo aqui, pelo amor de Deus. Agora, os esqueminhas são bons, figurinhas são bons, né? Eu achei ele muito repetitivo. Sabe o que poderia ser? Eu não tenho de cor, mas de repente deve ter algum da Natália Arcuri que concorre com ele. Pode ser que sim. A Natália Arcuri vai bem nesse segmento, mas eu acho que ela tem vários livros, então eu não saberia dizer qual indicar. Mas esse é muito bom. Eu não acho que ele é um livro que a gente possa, não. Não, ele é de financeiro, sim, porque é importante. Acho que é o primeiro passo. Tem muita gente perdida e não sabe para onde ir. Ele é o primeiro passo. Não deixa de ser. Não deixa de ser, né? E, vamos lá, traduzindo para hoje em dia, o que tá a diferença, o que está sendo discutido aqui, que eu acho que esse, para mim, é o ponto principal. Que, vou resumir aqui com uma mentalidade que tem que ser mudada, né? Que, sinceramente, é super difícil. Então, olha só, se você leu 322 páginas e conseguiu mudar a mentalidade que eu vou fazer agora, ele tá de parabéns. Porque é o seguinte, qual é a diferença aqui, que eu já falei? O pai pobre é aquele que pensa no imediato, no curto prazo. Sim. Ou seja, ele tem uma mentalidade que eu diria que é uma mentalidade até adolescente, porque adolescente é muito assim, né? Sentimento qual é o adolescente que quer ficar velho? Não quero, eu quero aproveitar o mundo, né? Tem até a música isso, né? Que eu quero viver como se não houvesse amanhã, né? O máximo possível. Que negócio é esse de ficar pensando e acumulando dinheiro para quando eu estiver velho? Quando eu estiver velho, eu não vou aproveitar mais a vida. Eu, pelo menos, cresci com essa mentalidade. É difícil de quebrar isso, né? Por outro lado, tem aquela pessoa que, sinceramente, por que é difícil? Você tem que abrir mão de viver um pouco do presente, você não vai ver o presente ao extremo, ao máximo, aproveitando de tudo, em prol de ter um longo prazo bem mais saudável. É isso. E eu acho que isso é muito difícil de fazer, não é? Acho que para todo mundo. Não é, Priscila? Difícil. Quem é que consegue abrir mão de hoje e pensando assim, porque é difícil de não pensar, tipo, sabe, esse discurso é romântico e ele é muito sedutor, sabe? Amanhã a gente pode estar morto, né? Por que eu vou ficar acumulando dinheiro para um dia que eu posso nem estar aqui mais, né? É um sentimento super romântico sim. Que cai em todo mundo. Então, como é que eu faço para não gastar tudo hoje em dia? Roberto, como é de... Robert, né? Robert, porque a segunda eu não consigo nem ler.
pensa aí, como é que a gente faz pra convencer essa garotada que quer viver intensamente, porque a adolescente sempre quer intensidade. Eu vou te dizer, Sim. a adolescência tá se esticando bastante, né? Sei lá, até uns tá 30 e tal, tá todo mundo querendo viver intensamente, né? Eu acho que não tá acabando nunca, né? Você vê a pessoa 40 e tanto e tá aí. Imagina, se for todo mundo viver como intensamente, se não houvesse amanhã. Vai ficar todo mundo pobre, não é? Mas sabe o que eu acho, assim? Não, primeiro que eu acho que também vem muito da criação, né? A forma que a pessoa Pois é, mas a criação vem dos pais. Se os pais já pensam isso, já ferrou. É bola de neve. Sim. Ajuda a gente, Priscila. O que você viu diferente na tua criação? Você consegue? Você eu consegue consigo, fazer isso? O meu pai é extremamente tradicional. Ah, o seu pai. Seu pai falava pra você economizar? Meu pai sempre foi muito tradicional, só que ele se encaixaria na parte da pessoa que é concursada, que trabalha para ganhar seu dinheiro, para pagar as contas e tudo. Entendeu? E minha mãe, ela é uma pessoa mais... Tá, mas o concursado... Minha mãe já é mais solta, com dinheiro, nunca foi muito, assim, focada, não. Mamãe já, mas olha só, ela acha que tem que aproveitar a vida, ela acha que tem que aproveitar a vida. E isso é Mas um casal, normalmente, ele é feito dessa dualidade, né? Tem um que puxa mais pra aproveitar e tem outro que meio balanço funciona. Mas você trouxe uma coisa bem legal que, obviamente, o Robert não traz, porque isso nem faz sentido lá. Ele é americano, não é? Acho que nem faz sentido lá tanto nos Estados Unidos. Eu esqueci. Não é brasileiro. Não é. Deve ser alguma coisa oriental também, porque ele tem uma carinha de japonês, talvez. Eu sei que o milionário é da Havaí. Ficou no Havaí, mas agora isso deixa pra lá. O ponto não é esse. O ponto é o seguinte. O que eu ia falar? Então, esqueci o que eu ia falar. Peraí, deu um branco muito rápido. Eu falei do meu pai. Não. Você trouxe... lembrei. Você trouxe um negócio muito legal, que esse é o livro que a gente tem que escrever. Se a gente quiser atualizar isso, ou se a gente quiser trazer isso pro Brasil, você colocou um ponto super importante. O Brasil tem uma mentalidade de serviço público, de concurso muito forte. Concurseiro. Então, você vê como é que vem do teu pai? O que é os pais hoje dar uma segurança para os filhos? Eu passei por isso também, não sei se está mudando, mas assim, meu filho estudar e passar para concurso público, tá com a vida garantida. Meu pai queria que eu seguisse tudo que ele seguiu, a carreira dele. Mas não é só seu pai, o brasileiro tem muito isso. Por quê? Talvez a gente viva num país que, politicamente, eu não vou nem dizer que é uma bagunça, corrupto, nada. Eu gosto de dizer assim, o Brasil é um país muito novo. Ele é uma criança ainda, ele está em crescimento politicamente, né? Eu acho injusto, às vezes, as pessoas... vamos comparar o Brasil com a Dinamarca. Gente, a Dinamarca tem uma história gigantesca atrás de desenvolvimento organizacional e civil, né? O Brasil é mais novo que os Estados Unidos. Sim. Então, né? Então, eu acho que ainda está aprendendo a se organizar e a se autopoliciar, vamos dizer assim, para as coisas acontecerem. Então, por causa disso, é muito volátil e é natural que os pais queiram segurança para os filhos, né? Aí começa o problema. Aí quer segurança, assim, meu filho, então estuda e passa no concurso, porque aí o concurso, né, é garantido pelo Estado. Sim, você tem um preço vitalício, você não vai estar mandando embora e pronto, você está com a sua vida garantida, né? É a página 2, né? Exatamente. E essa é a grande crítica que ele faz. Porque, inclusive, tem uma frase muito bacana que eu não vou lembrar de quem é agora, e seria bom lembrar para poder fazer o corte, mas eu não vou lembrar. Meu perfil é assim. Eu não sou de decorar muitas coisas, mas eu lembro dos conceitos. Então, tem uma frase muito boa que é assim, não existe... nada faz mais mal, não existe veneno maior do que uma renda mensal fixa para a pessoa. Ele fala isso? Porque a pessoa se estagna completamente motivacionalmente, porque ela já tem aquele então a curva dela é... Você resumiu o livro. Resumiu o livro, então é isso. O livro inteiro. Exatamente isso, é porque, querendo ou não, essa segurança que a gente tem com o concurso é limitante. Tudo isso te acomoda. Te acomoda. Aí todo mundo vai ter o estereótipo de que né, o servidor público é acomodado. Isso vai muito da pessoa. Igual, por exemplo, o que eu, Priscila, eu sou uma pessoa que eu nem fui para um lado nem fui para o outro. Eu pensei, o que eu pensei? Vou trabalhar para ganhar o meu fixo, formar, fazer o que é politicamente correto. Isso. Vou trabalhar para ganhar meu fixo, mas eu vou continuar empreendendo. Eu tentei fazer uma arriscadinha. Exatamente. Então eu falei assim, olha, tô aqui.
Tô trabalhando, adoro meu trabalho, cumpro com os meus horários. Ainda não tenho a liberdade de horário, mas eu tenho a opção de continuar trabalhando a minha mente, de continuar investindo no que é de mais importante e valioso em mim. Porque se você ficar limitado àquele seu trabalho 8 horas por dia, você não vai crescer como pessoa. Aí você vai engessando, Você vai engessando. E aí, cada vez que você engessa e fica, sei lá, como ele deve colocar, mais preguiçoso, menor a sua chance de reentrar e refazer alguma coisa no mercado. Exatamente. Você vai ficar atrás e vai ficando cada vez mais enferrujado e as suas chances vão diminuindo cada vez mais. Exato, por isso que eu acredito no movimento. Eu acredito você tem que se movimentar. Você tem que estar ali o tempo inteiro, você tem que colocar a sua, coloca a sua cara mesmo nas coisas, opina, leia, estude, sabe? Que é a mudança do mindset que a gente está falando. E é a coisa da mentalidade empreendedora, que hoje em dia é muito mais importante que antigamente, até porque... eu vou fazer um questionamento aqui, tipo, político, talvez, né? Em termos de organização civil. Sim. Se for esse o ensinamento correto, imagina, vamos dizer que a estratégia que você colocou agora é a estratégia que a gente vai escrever o livro e ensinar para todo mundo. Não dá para todo mundo ser concursado. Não dá para todo mundo ser servidor público. Exato. Não funciona, essa conta não fecha. Então, como que você ensina uma metodologia que não dá para todo mundo? Que não é possível, né? Não é possível. Ela não fecha essa conta no total, entendeu? Então não dá para você fazer essa estratégia. Ela passa no concurso público. Eu acho que tem que ter uma metodologia de que as pessoas possam crescer e que funcione para todo mundo, né? Que a gente possa abarcar a todos os cidadãos, né? Sim. E não só aqueles que... Porque ou outro, né? As pessoas, infelizmente, as pessoas hoje que têm mais chance de passar no concurso público são mais privilegiadas, têm mais privilégios, conseguem estudar mais, têm mais chance de passar. Então, não é para todo mundo. Então, eu gosto de pensar numa coisa, e aí, meio que indo contra essa questão do concurso público, mas que você possa... com acesso ao conhecimento que já está disponível aí para todo mundo, que eu acho que a internet é fantástica para isso. É incrível. Você tem um acesso, então, por exemplo, quando dá acesso de graça de internet para todo mundo, acho que é uma coisa factível, né? É o que você está fazendo aqui agora, isso. Né? Tanta gente que não teria acesso a um conteúdo tão produtivo, você tá levando para todo mundo. E é isso. E a gente faz o que eu gosto de chamar nos buzzwords, que eu vou sempre ensinando para a galera do mercado, porque, buzzword funciona a beça para passar uma boa impressão. A gente faz o risk hedging, decora essa. Risk hedging é o seguinte, você pega um trabalho que a gente chama de vaca leiteira, que é aquele negócio, às vezes, que você acha um saco de fazer, mas é um negócio que mais garantido, mais seguro, que vai dar aquele dinheirinho todo mês para você. E uma outra parte do tempo, você vai e arrisca, como você fala, né? A mentalidade de arriscar para conseguir garantir o seu futuro ou um crescimento profissional. Porque a sua vaga leiteira não vai te trazer muita felicidade no longo prazo, não é isso que você quer fazer. E eu vou te dizer, assim, por experiência própria, a única chance que eu acho que as pessoas têm de realmente serem bem-sucedidas na vida é achar alguma coisa que gosta de fazer. Se você trabalha alguma coisa que você não gosta de fazer, eu sinto muito, você nunca vai ser muito bom e nunca vai ser muito bem-sucedido. Você nunca vai ser incrível, você nunca vai ser o melhor. O coach gosta de chamar de extraordinário, né? Tem uma vida faça sua vida extraordinária, você nunca vai ser. Aliás, eu sou contra fazer sua vida extraordinária, porque não dá para todo mundo ser extraordinário de novo, não tá dá. vendo? Nesse ponto eu sou às vezes meio socialista. Eu gosto de equações que servem para todo mundo. Porque se vai sua vida extraordinária, todo mundo pode ser extraordinário, não pode, não vai ser. Todo mundo só é extraordinário nas redes sociais. No Instagram é todo mundo é extraordinário. Né? Não tem dia ruim, tá todo mundo rico, viajando o mundo inteiro. Filtro. Acorda, você vê o Instagram. Inclusive, eu quero filtro aqui. Você volta pra dormir porque você com certeza... Tá vendo? O Instagram é o contrário do que ele fala. Você vai se sentir um merda na hora que você acorda todo dia de manhã, abre o Instagram e fala assim, que droga que eu sou. Que vida é essa, meu Deus? Aí entra o tal do pessimismo, que eu não sei se eu já falei, que eu gosto de dizer também, eu nunca lembro quem é o dono da frase, eu acabo sendo dono de todas as frases que eu lembro, gente, sinto muito. Existe donos aí. Existe alguém que falou antes de mim, com certeza, mas eu acho que é um conceito super importante de que a inteligência, né, na verdade, o otimismo é privilégio dos inteligentes. Sim. Porque para ser pessimista é muito fácil. Isso qualquer um pode fazer. Que amanhã vai ser uma merda, que vai dar tudo errado, ok, todo mundo faz isso.
Agora, vamos tentar mudar e vamos tentar fazer uma coisa boa pra amanhã? Aí sim precisa pensar, precisa ser inteligente, né? Mas por isso que eu tô te falando, quando a gente fala que o ativo mais precioso pra investir é pra você pensar, aprender. É muito difícil, gente. Pensar é difícil. É tão mais fácil falar assim, gente, esse emprego já tá ótimo, já tô recebendo, já tô ganhando. Pra que eu vou ficar pensando em outra coisa? Exatamente. Mas aí você não sai do lugar. Então tem que ter um equilíbrio ali a vida, sabe? E eu acho assim, que dá pra todo mundo fazer, mas assim, se você não pode arriscar tudo, né? Vou largar tudo que eu tenho e vou... Até porque a gente precisa comer, a gente precisa sair, a gente precisa beber, né? Precisa viver. Isso. Então, tem como. Então, tenta fazer as duas coisas, né? Tenta fazer um movimento em paralelo. Vai fazendo aqui, continua aqui, mas dá uma mordidinha ali. Entende o mercado, sabe? Vai migrando, vai equilibrando. Vou dar meus 2 centavos de coach aqui. Por que eu acho que muita gente deve tropeçar no meio do caminho? Lá vai a minha crítica. Deixa eu ver se eu concordo. Grande parte, a ver se você concorda. Pode dar a tua opinião sincera. Eu acho que muita gente cai nessa. Experiência própria. Muita gente trabalha com a cultura, porque eu acho que isso é cultural. Às vezes nem é uma opção nossa. São aquelas coisas que a gente nasce e nem critica muito direito. Eu critico bastante. Quem me conhece sabe que eu critico bastante isso. Mas assim... qual é a vida ideal que vende no Instagram, inclusive? Quem é aquela pessoa ideal do Instagram? É bem comum essa persona do Instagram, vou te dizer. É uma pessoa que trabalha numa coisa dessas que não gosta, que eu já falei, que nunca vai ser bem sucedido, e ela economiza não para gerar um ativo, mas ela economiza para quê? Para fazer uma viagem. Todo mundo tem o sonho de viajar, né? Para, sei lá, para Maldivas, para Tailândia, para, sei lá, para Grécia, o que mais, né? Quais são esses lugares? Havaí, sei lá... Cancún, sei lá, sempre tem uma viagem maravilhosa dos sonhos, e eu acho que a vida padrão do brasileiro, talvez do mundo, você trabalhar numa coisa, assim, vamos dizer, ele sofre durante um tempo, para que ele tenha, arduamente ganha, trabalha aquele troço, naquela labuta que ele não gosta, para ganhar o salário dele, para economizar, para quê? Para pelo menos uma vez por ano ele fazer uma viagem dos sonhos. E alimentar seu personagem. E aí alimenta o personagem do Instagram, ganha status na sociedade e segue a vida. Né? Então, eu acho que eu coloco essa crítica muito clara, porque é mais ou menos o que eu fiz um pouco na minha vida. Eu nunca fui muito de ir atrás desse status do Instagram. Então, eu nunca fui muito de viajar, por exemplo, tal. Então, o dinheiro que eu economizava, em vez de viajar, eu colocava em um ativo. Entendeu? E aí eu ia atrás de liberdade financeira. Eu sempre fui assim, desde pequeno. Eu sou capricorniano, né? Nossa, então, capricorniano é ótimo. Capricorniano não tem esse problema. Ótimo. Então vai de pouquinho em pouquinho colocando. Em compensação, o leonino só quer aparecer, né? Eu sou leonino. Ah, meu Deus, então ferrou. Aí joga tudo no Instagram, tá cheio de dívida pra pagar. Não, pai rico e pai pobre aqui. Então... Concluímos o nosso episódio. Capricorniano, leonino do Instagram. Exatamente. Então, o novo Pai Rico, Pai Pobre é o Capricorniano e o Leonino. Pronto, atualizamos o livro. Mais um livro. Mais um livro pra gente escrever. Então, você não acha que tem um pouco de estereótipo? Você concorda metade, 70%, não, eu concordo 100%? Então, concordo 100%. E aí você não acha que essa coisa das pessoas aparecerem porque... Olha, eu chutaria aqui que grande parte das pessoas que viajam só pra tirar foto do Instagram e voltar. Nem sei se ela teve uma viagem maravilhosa, né? Eu não gosto tanto de viajar, pra mim é fácil, que as viagens nem acho tão legais. Viajar. Quem não ama viajar? Eu fico na dúvida aqui. Acho que não tem uma pessoa que tá assistindo a gente que vai dizer... Vamos colocar em ordem aqui coisas que todo mundo ama. Acho que viagem deve estar em primeiro lugar. Ninguém vai dizer que não gosta de viajar. Muito bom. Você fala agora. Pois é. Não mas eu sou a exceção da exceção. Caso a ser estudado. Super estudado, né? Eu acho que viagem ganha de chocolate, ganha de batata frita. Tem gente que não gosta de chocolate, tem gente que não gosta de batata frita. Eu amo tudo isso. Mas viajar... é imbatível. E viajar, gente, gasta muito dinheiro. Gasta, né? sim, então, sim. Mas eu acho o que eu vejo é que todo mundo economiza o ano inteiro, sabe? Aperta ali no leite das crianças pra poder, no final do ano, fazer uma viagem. Sim, eu acho. Pra Disney, mega capitalista. Mas aí que tá, né? Aí que tá o erro, né? Eu acho que a pessoa não tem que economizar para viajar. Ela já tem que ter tido o equilíbrio da vida dela pra ter a oportunidade de viajar, mas também ter o dinheiro. Vamos voltar pro coach aqui, que eu tô querendo fazer o coach com a galera que tá ali. Então vamos lá. Você já tem um trabalho HH, que é a hora homem, né? CLT,
que você não gosta muito de fazer, porque a gente já entendeu que é a vaca leiteira, que ninguém... do mesmo jeito que todo mundo gosta de viajar, pode fazer uma enquete aqui. Quem é que gosta de trabalhar? Quem é que gosta do trabalho que tem hoje? Ninguém, praticamente, né? Gosta do trabalho que faz hoje. O trabalho, em geral, é associado como uma coisa que você faz porque tem que fazer para poder sobreviver e tal, né? Então, a pessoa faz isso, já não gosta muito. Então, ela já fica lá no limite, né? Lembra que a gente falou que só vai ser muito bem sucedido, só vai ganhar muito dinheiro se fizer alguma coisa que realmente gosta. Então, ela já tá ali no limite. Aí, do limite que já deve sobrar pouco, porque ela tá no limite, ela vai gastar numa viagem, ela vai parcelar um carro e vai parcelar um iPhone, que são as coisas que têm status, né? Todo mundo vai parcelar um iPhone para poder, eu tenho um iPhone e tal, eu tô inserido na sociedade, porque o iPhone mostra que você é bem sucedido, o iPhone mostra que você, né, tem bom gosto, sei lá o que, então tem todas essas coisas. Então o cara já tá espremido ali no final do mês. Ele ainda vai pagar a viagem, o iPhone e o carro, que custa caro pra caramba também. Vai investir onde? Não sobra nada, Priscila. Não dá pra ele ser o pai rico nunca. Ele vai ser o pai rico endividado, que é o que tem mais hoje, né? Hoje, o que mais tem é aquele cara que você acha que é super rico, ele tá cheio de dívida. Dirige na dívida, né? Dirige na dívida, rola dívida, rola rodando na dívida. Exatamente, isso é o que mais tem. Muito. Eu acredito muito que existe pessoas assim, até porque você não vê a dívida, né? Você só vê o que ele comprou no valor presente, ninguém né? Ninguém vai ver e pra ele tá tudo bem se ele tá passando a imagem que ele quer passar. Exatamente, porque tem muita gente que vive de imagem. Até porque a gente não falou agora há pouco que, sei lá, quem sabe o dia de amanhã, esse cara pode morrer, pronto, as dívidas são todas canceladas. E tá tudo certo. E ele viveu tá felizão, e a gente aqui que é bobo. A intensidade dele. Então, complica, né? Como é que a gente faz? Eu acho, meu conselho de coach finanças pessoais, eu acho que tem que abrir mão. Eu acho que vale a pena abrir mão. Tipo, não vai fazer a viagem, não vai dar o iPhone. Claro que vale a pena. Não vai fazer. Claro que vale a pena, por isso que eu disse, assim, o meu ponto de vista, eu, Priscila, eu opto, até porque eu sou uma exceção. Se é exceção de viajar, eu sou a exceção de gostar do meu trabalho. Eu gosto do que eu trabalho, então a minha hora tá ok. Eu tô feliz ali e tô confortável. Não tô confortável só de acomodada, porque senão eu não estaria empreendendo. Então, assim, o que eu acho que as pessoas deveriam fazer, é uma opinião, né? Porque realmente não vai sobrar. Se você ficar ali, não vai sobrar. A conta não fecha. Não fecha. A conta não fecha. Aí você vai joga no fluxo aí, caminhando pra dívida, vai eu vou ficar te negativo. dizer. E no Brasil é perigosíssimo isso, hein? É bom avisar isso pra todo mundo tá falando. Gente, ficar endividado no Brasil é o maior erro que você pode cometer na vida. Porque você não sai desse buraco nunca mais. O juros está altíssimo. Vai ficar correndo atrás do rabo. Vai ficar correndo atrás do rabo e já era. E aí você transforma do que eu classifico hoje da nova escravidão. Você vira escravo financeiro. Do dinheiro. Né? Fala que várias vezes que a escravidão não acabou, ela só mudou de nome. Hoje tem um monte de escravo financeiro. Tem muito. Até porque você tem que... Aí entra a questão do medo. Gente, não posso sair desse emprego, não. Fiz um monte de dívida, como é que eu vou pagar? Né? Que é que todo mundo fica assim, falei, gente, eu viajei, endividei, paguei, comprei, não vou pagar como? Então, assim, pensando nisso, e ainda assim, eu acho que as pessoas têm que tentar sair disso, que é mudar a mente, poupar aqui, evitar viajar, faz uma viagem mais barata, tenta se limitar mais, e em momentos, qualquer hora vaga, invista em você. Aprenda e faça algo que você goste. Faça as duas coisas. O que você faz de 10 até 6 horas da manhã? Nossa. Então, trabalha. Não, tô falando todas sério. Todas as horas do dia. Eu durmo, mas... Enfim. Não, tô falando de um jeito... óbvio entendi. que não, mas saiu do trabalho, que você tem que pagar suas contas, continua. Trabalha mais um pouco, trabalha até as 9, vai colocando prazos. É fácil? Não, mas é um período. Você tem que colocar metas, você tem que limitar os períodos. Falar, 6 meses agora, eu não vou pensar em viagem, eu não vou sair para restaurante caro, isso que tem que conseguir fazer, que eu acho que é difícil. Mas aí é a mente, aí é o coach que entra. É quem é expert nisso que vai virar e falar, vamos fazer um planejamento. Eu acho que para os capricornianos é mais fácil, porque para mim, eu sempre fiz um exercício de enxergar para o futuro. Mas quem tem dificuldade igual eu procuro alguém como você. Entendi. Quem tem dificuldade vai fazer terapia, gente. Porque a terapia funciona, hein? Porque grande parte das coisas que você gasta não precisa gastar. Você gasta de bobeira só porque você quer
se inserir no grupinho tal, só porque você quer o status tal. E assim, vamos pensar, será que vale a pena? Será que vale a pena esse status todo? Tipo, tá dando retorno esse negócio mesmo? E depois você vai ficar frustrado. Você vai chegar em casa, vai estar frustrado, vai estar... Não dorme direito, fica preocupado. Então não vai adiantar nada. Isso. Então, por isso que eu sempre procurei pessoas para me orientar quanto a isso, porque eu sempre fui gastadeira. É importante, exatamente. Eu sou gastadeira. Aí, tô falando aqui agora como psicólogo, sou formado em psicologia também. Olha só, a maioria das pessoas que faz isso, assim, você tem que buscar qual é a sua insegurança. Porque é uma insegurança. É isso. A insegurança, por trás. Muito. Se você tiver bastante exercício de introspecção, de se conhecer como é que a vida funciona, você vai entender que você não precisa fazer determinadas coisas. Que você faz só porque você é inseguro. É porque você quer provar algo pra alguém o tempo inteiro. Exatamente. E, às vezes nem é assim, você quer provar, você quer mostrar que você não precisa mostrar que você é bom o suficiente o tempo inteiro, né? A gente não precisa ficar mostrando. Assim, também vou dizer assim, não é nem 8 nem 80. Não é que você também vai ser uma pessoa completamente autoconfiança, desprovida, aí vai vir um minimalista, vira um monge, desapegado de materiais. Não é isso. Assim, é só que se você, né, fizer uma terapia, um exercício de equilíbrio, né? Você pelo menos consegue diminuir um pouco desse excesso de que a gente chama em psicologia, no final das contas, é uma armadura que você está colocando para as pessoas não verem sua fragilidade, né? Exato. É isso. É um personagem. É um personagem que você coloca para se proteger. Então, se você entender um pouco mais de você mesmo e puder ser um pouco mais autoconfiante em si, você consegue diminuir o custo dessa armadura e aí consegue economizar e pensar no longo prazo. Exatamente. Se você acreditar mais em você, né? Você não vai precisar ficar provando o tempo inteiro aquilo que você sabe que você é e tá tudo certo. Olha, imaginação também. Imaginação também é um negócio super bacana que funciona comigo. Por exemplo, eu não sou muito de ler livro, mas eu adoro ver filme, né? Então, todo podcast eu indico um filme, desse podcast eu não indiquei nenhum. Não vem nenhum na cabeça. Série e tal, não lembro uma. Vou pensar. Tem uma, Ruptura, muito boa. Mas já falei de Ruptura no primeiro episódio, toda hora eu falo de Ruptura. Ruptura separa a vida profissional, que é um saco. Não conheço. Você mata a vida profissional e fica só com a vida pessoal. Que é maravilha. E ganhando o salário do profissional que ficou lá trabalhando. Gente, então é perfeito. Não, é loucura, é uma loucura. Mas a questão é a seguinte, o que eu tô falando assim, ver filme e exercitar a imaginação, eu acho que é uma dica também de coach muito boa. Por quê? Porque você consegue segurar a onda se você conseguir se imaginar daqui a 5 anos. Então, você coloca na cabeça que daqui a 5 anos eu vou estar... Ele fala muito isso, pra você pensar... Com o meu apartamento... Onde você quer chegar. Exatamente, com uma vista, com ar puro. Se você pensar que você vai morrer amanhã, esquece. Não esquece. Mas se você conseguir imaginar você, daqui a algum tempo, com todas as coisas que você gostaria de fazer, é meio que você viver mesmo, só que na imaginação. E aí isso faz com que você hoje tome algumas decisões de economizar para que um dia você consiga ter aquilo. Sim. E você... Algumas pessoas vão criticar que você fica vivendo num sonho, na imaginação, mas é isso que faz você, de fato, um dia poder alcançar. Porque se você não conseguir imaginar, né? Sabe uma coisa que eu adoro, que eu tinha quando eu era pequenininha, que minha mãe falava que ela morria de rir, que toda vez eu dava boa noite, dava com Deus, eu falei assim, mãe, vou pensar. Eu adorava pensar. E eu pensava naquilo que não existia. Eu sempre pensava aonde que eu queria estar. Tipo, o que eu queria. Tipo... Eu lembro que na época era coisa ridícula, né? Eu queria sentar na fileira da frente. Queria chegar cedo pra chegar... Mas mas era meu pensamento. Não importa qual é o seu sonho. Exato. Eu acho que também não tem problema nenhum. Sei lá, eu podia sonhar que você é um astro de rock no meio de um ginásio completamente lotado e tal. E você já vai curtindo aquilo ali de alimenta alguma forma, a sua mente, é isso. Então, falei aqui que eu não sabia citar ninguém. Vou conseguir citar hoje, porque é pequenininha. O Walt Disney já dizia, se você consegue imaginar, você consegue fazer. Você consegue realizar. Perfeito. Então, eu acho que isso é perfeito pra gente conseguir trocar de um para o outro aqui. Sim. Né? Você exercitar a imaginação. Não, casou perfeito essa frase. E eu tenho um filme pra indicar. Maravilha, vamos ter um filme. A gente pode até conversar sobre o filme. Diga lá, olha pra câmera e diga o filme. O Senhor Estagiário. O Senhor Estagiário. Muito bom, de empreendedorismo, muito legal. Que é com a Anne Hathaway. Anne Hathaway. E o Você Robert lembra De Niro, dele?
Eu assisti. Bom, né? Muito Achei legal. excelente. Então, máximo fala super da mentalidade empreendedora. Tecnologia, inovação, fala sobre, né, é um antigo livro, mas super inovação na época, coisa que agora já popularizou, mas que na época era incrível. E mostra muito essa questão do tanto que ela se dedicou, se abdicou. Mostra ela abrir mão de coisas na vida. Abriu mão de isso tudo. Isso é bacana. Ela abriu mão de muita coisa pra chegar onde que ela Eu tava. adoro esses filmes que mostram, tipo, a biografia da pessoa abrindo mão de muita coisa. Isso, a parte que ela abdica, eu não lembro. Ela se abdica de tudo, inclusive, assim, ela teve até questões pessoais que elas... Namorado, deixa o namorado pra trás e vambora. E vambora. Era foco. Foco total, né? Era o que, só que assim, é óbvio que, igual a gente falou, não precisa ser 8 nem 80. Mas é um filme que te inspira, que faz você pensar, gente, será que eu posso? E ela é uma pessoa guerreira, uma isso pessoa tem vários, isso a gente pode fazer uma lista, é realmente. Eu adoro ver filme de pessoas. E é fácil ver no filme, né? Porque do filme passa rápido em 1 hora, então a pessoa abdicar das coisas durante 1 hora é fácil, né? Fazer na tua vida, que demora anos, é um pouquinho mais difícil. Mas, de qualquer forma, dá pra ver que a pessoa que abdica, se esforçou durante muito tempo, chega em algum lugar. Gente, pra mim é um trigger gigantesco. Walt Disney mesmo. Pra mim, assim, é imbatível. Apertou o botão, eu começo a chorar horrores, porque você acompanhou aquele personagem, né? Abdicando, se esforçando aquele tempo todo pra chegar lá naquela hora e conseguir. E tem muitos filmes também baseados em história real que fala disso. História real, de quantas pessoas abriram mão. Quantas pessoas que foram pra caraca, Steve Jobs, ele abre um monte de muita coisa. Ele era super julgado. E tem um filme dele. Tem um filme dele também. Olha, lembrei de um. Não vou lembrar do nome do filme agora, mas eu vou contar rapidamente a história. Depois eu deixo aqui embaixo nos comentários pra você ver. Show. Se eu não me engano, chama assim, acho que é Jogada de Gênio. Alguma coisa assim. De mestre? Jogada de Gênio, acho que tem gênio na história. A história é o seguinte, esse cara abdicou muito uma coisa, mas aí você vai ver como é que funciona esse troço de abdicar. Esse cara, ele era um inventor. Ele criou... Isso é história real, tá? Ele criou Com o Russell Crowe? Não, acho que não. Ele criou o limpador de para-brisa que tem um temporizador. Sabe aquele que você liga e faz tchum, tchum, e depois faz tchum, tchum, e dá um tempinho tchum, tchum. Então, esse cara criou esse temporizador, porque antes não existia, o para-brisa ficava direto. Tchum, 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 você vai ter que lembrar o nome desse filme. Então, eu acho que é isso. Eu acho que depois eu coloco aqui embaixo. Vou ver. Aí ele criou esse tchum, 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 e aí ele... Né? Hoje em dia todo mundo tem isso, você sabe que hoje em dia todos os carros têm isso. Ele foi na montadora vender o produto dele, mostrar o produto dele. A montadora, genial, não sei o que lá, depois a gente fala com você. Viu a ideia e copiou a ideia dele. Então meio que o cara passou a vida inteira na merda, sem ganhar nada, e as montadoras já colocando o troço dele em cima, e aí vem esse lance, né? Cara, ele abdicou de tudo. Ele perdeu a família, ele não fazia mais nada. Tudo que ele fazia era pegar, juntar advogado, documentos, não sei o que lá, pra quê? Pra entrar na justiça contra as montadoras, pra provar que a invenção dele é dele, que as montadoras têm que pagar royalties, né? Caramba. Mas ele perdeu a vida dele inteira. Ele perdeu a família, perdeu tudo, não sei lá. Imagina se ele ia conseguir viajar. Viagem nem tá no cenário, né? Ele foi abdicando de tudo em prol dessa causa, e você sabe que justiça demora pra caceta, ou seja, realmente o cara perde a vida inteira, né? E no final do filme, aí é aquela parte emocionante, que é a última parte do julgamento, em que, antes dele receber a resposta, aparece a família dele, que já tinha abandonado ele há muito tempo. Não. Porque, olha só, é super difícil, né? Chega um momento que acho que seus filhos, qualquer um vai começar a questionar. Pai, você tá abrindo mão de tudo com a gente, por quê? Por causa desse dinheiro, que nem sabe se você vai ganhar ou não, né? Todo mundo fica puto e abandona ele. Era questão de... E aí... Jogada de gênio. Ó, tá vendo? Acertei. Jogada de gênio. Jogada de gênio. Não preciso mais escrever. Boa. Isso. Vou assistir hoje. A jogada de gênio. Não, e é emocionante, porque ele abandona tudo. E aí termina, isso é uma história real. Termina e ele ganha. Ou seja, ele já tá meio acabado, porque ele, né, passou muito tempo triste, depressão e tudo mais. Ele meio que ganha já no fim da vida. E a família dele é hoje, até hoje, milionária. Todas as pecinhas, a pecinha que tem no teu carro, paga royalties pra família dele hoje. Gente, pela invenção do temporizador. Então, tem isso, você vê, não conseguiria ter chegado lá se ele não tivesse acreditado que podia correr atrás e fazer essa justiça. Sempre vale a pena. E abrir mão de tudo, entendeu? Eu acredito muito em você fazer aquilo que você ama e aquilo que você acredita. Você tem que acreditar. O problema das pessoas é que elas são céticas.
por 5 anos da minha vida, eu me abdiquei de tudo também em prol de algo que eu acreditava. Olha, bacana, tá vendo? É isso que eu gosto. Eu gosto dessas histórias assim. Porque, olha só, vamos falar, vamos combinar. 5 anos, viajar é legal, de mas você tem 30, 40, 50, hoje as pessoas vivem até 70 anos. Até quantos anos dá pra você viajar? Dá pra viajar até 80 anos, talvez, mas dá pra viajar. Por 5 Precisa anos, fazer eu 5 viagens por ano? acreditava na minha ideia, eu acreditei na minha ideia, na minha startup. Então, 5 anos da minha vida, eu falei, não, eu vou dedicar 5 anos da minha vida em prol dessa tecnologia. E dediquei. 5 anos. Não tava trabalhando, sei lá, tava queimando eu trabalhava, dinheiro guardado. Eu trabalhava, pedi demissão. Não acho que é o ideal. Não acho que é o ideal por tudo que eu passei. Mas tem que arriscar. O pai rico disse que tinha que arriscar. Mas eu tinha feito uma reserva para sobreviver, né, durante esses 5 anos. Então, sobrevivi. Eu falo com a minha mãe, eu vivi de doação. Minha mãe falava, eu vou comprar uma roupa. Minha mãe me dava tudo, não tinha essa coisa de... Já mais velha. E é difícil para uma pessoa que é velha, jovem, que pode sair, comer... Viajou? Não viajou. Não, mas eu não tinha dinheiro nem pra comprar água. Então, quem dirá viajar, gente? A água era mãe. Então, pão duro da padaria do dia seguinte... Né? Não, é miojo. Miojo mesmo. Quem nunca ouviu falar? Quem nunca viveu assim nessa vida? Mas valeu a pena. Eu também. Até hoje. Me apeguei, já criei vários métodos. Mas tudo bem, não é muito saudável. Não é muito saudável. Olha só. Mas valeu a pena, né, você ter arriscado esses 5 anos e você conseguiu colher frutos disso. Às vezes, nem consegue colher. Às vezes, você podia ter gasto 5 anos e não ter conseguido. Mas foi uma faculdade. Eu sou uma pessoa completamente diferente que eu era há anos atrás. Então, eu devo muito a tudo que eu vivi. Porque a gente dá valor a cada centavo, a cada conquista. E você começa a entender até onde a sua mente pode chegar. O que você é capaz. Então, quando você muda assim, o cenário da sua vida, você começa a entender que você é muito melhor do que você imagina que você é. Exatamente. Você consegue entender, você pensa, gente, eu posso sim. Eu sou capaz sim, eu vou conseguir sim. Então, aí, isso é uma coisa que você tem que debater consigo mesmo o tempo inteiro, porque todo mundo, a maioria... É muito psicológico, a maioria... Vai dizer que não consegue. Todo mundo fala que não. Você tá doida? Eu sou mineira, viu, gente? Por isso que eu falo assim, você tá doida? Você enlouqueceu? Sabe? As pessoas, elas tendem a virar e falar assim, não, por que você saiu de uma multinacional? Pois é, que absurdo isso. Que absurdo. Pra apostar em você e tal, Sim. né? Porque é uma aposta em você, mas né? Era você acreditando em você, né? Algo que eu acreditava que deu certo. Então, e pode não dar. Então, deixa eu falar um pouco sobre isso também, até pra terminar, que já tá chegando no final. Jura já? Tô adorando bate-papo. Então, pra resumir aqui a história do pai rico e do pai pobre, eu vou dizer outra coisa importante. Já que o Robert virou coach, a gente tá falando sobre coach, eu vou dizer uma outra coisa bacana também. Pra ajudar quem tá assistindo a gente a fazer esse tipo de coisa, pra mudar de vida. Tem uma coisa que eu gosto muito nas pessoas também, que eu acho que nos diferencia dos outros, porque todo mundo tá ali querendo postar, fazer viagem no Instagram e tudo mais, pra se mostrar diferente, né? Se diferenciar das outras pessoas. Ter um status, vem disso também, né? Sim. Todo mundo que acredita em algo maior, que tem algum tipo de propósito maior, todas as pessoas, pra mim, são pessoas diferenciadas mais interessantes. Aquela pessoa que fica na mesmice, só economizando, e aí, tipo, vai fazer a viagem, vai achar que a viagem vai transformar a vida dela. Retorno dele. A viagem vai fazer ela virar especial? Ao contrário, né? A viagem vai fazer ela ser mais uma das pessoas que posta a mesma viagem no Instagram pra mim. Tô criticando muito a viagem, gente. Desculpa, mas é por aí. Então, você tem um propósito maior, tipo, de querer mudar alguma coisa no mundo, querer criar alguma coisa nova. Eu acho que isso transcende a pessoa e faz você tirar energia da onde não tem, pra poder fazer as coisas acontecerem. Porque você não tá mais pensando em você, né? Você tá pensando no outro, tá no também, outro. Né? Eu acho que isso ajuda você, cativa você e cativa todo mundo que tá em volta. Então agora você tá mais um filme. Lembrei de mais um filme, tá vendo? Agora estamos ótimo de filme. Então o filme que eu recomendo pra isso é Coração Valente. Olha só que interessante. Ótimo. Esse filme é maravilhoso. Sabe por que eu lembro de Coração Valente? Porque o Coração Valente, né, tem o William Wallace, né, que é um super líder que, né, promoveu a Revolução lá da Escócia, promoveu a independência da Escócia.
E como todo líder, ele tem que conseguir motivar e engajar as pessoas. Então eu lembro muito bem que ele só conseguia fazer isso melhor que os outros porque ele era um cara, por isso que é o Braveheart, né? Ele é um cara movido pela paixão, um cara intensamente a flor da pele, movido pela paixão o tempo todo. Então as pessoas gostavam dele por causa disso, porque ele era um cara apaixonado, né? Então eu acho que a paixão cativa pessoas em volta de você também, né? O fato de você ser apaixonado por algo faz as pessoas acreditarem em você também. Tipo, dá um pouquinho disso pra mim, sabe? Que eu também quero. E acaba que você aproximando as outras pessoas, aumenta a sua chance de conseguir, entendeu? Muito. Porque o ser humano é de rede, né? Sim, então, a gente gosta de socializar. Exatamente. Né? Então, todo mundo quer isso. Porque a que a gente falou aqui agora, né? Que o pessimismo está se alastrado e o pessimismo danifica, né? Se você ficar próximo de pessoas pessimistas, falando coisas negativas o tempo todo, né? É péssimo, você volta pra casa batido e tudo mais. Então, pessoas que são otimistas ou que são apaixonadas por alguma coisa, todo mundo quer estar meio que próximo, sugando um pouco. E isso faz com que você consiga movimentar pessoas, né? E o Coração Valente, eu lembro, eu vi muito jovem, me ensinou muito isso. Vou assistir de novo, né? De que por que as pessoas seguem tanto aquele cara? Porque aquele cara é apaixonado pelaquilo, entendeu? Ele tem esse propósito maior que ninguém tem. Mas eu acho que a palavra muito legal que você abordou agora é o propósito, sabia? Porque eu acho que quando o seu propósito deixa de ser também tão individual, sabe? Aquela, eu quero isso, eu quero chegar ali, eu quero comprar isso, eu quero... E você tá pensando no outro, tudo faz mais sentido, né? Quando o seu propósito, ele abraça causas, quando o seu propósito, ele vai atingir pessoas, vai beneficiar pessoas com o seu produto, com o seu serviço, né? Você como psicólogo, você se sente bem em resolver um problema. Sempre existe, né, até o pitch, né, quando a gente fala qual que é o problema e qual é a solução que você está trazendo. Isso vai muito do seu propósito de vida. Então, ele está muito linkado com o propósito. Então, eu acho que isso tem tudo a ver. Eu acho que você consegue ir mais longe. Muito bom, Priscila. Então, vou terminar com esse seu gancho e botando mais uma frase bacana aqui, que eu não sei de quem é, que vai dar o Google aí, vai chegar lá. Sua. Que resume tudo isso que a gente está falando, que é, tipo, você quer ir ao longe, você vá devagar e vá junto. Você quer ir rápido e curto, vá sozinho. Vá sozinho. É esse, é o Pai Rico para Pobre. Muito obrigado, Priscila, pela sua participação. Estamos aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Adorei. Agora você já sabe sobre o que é. Agora já sabe. Obrigada, viu, pelo convite. Adorei. Boa noite. Até a próxima, pessoal. Escreva aqui nos comentários novos livros pra gente falar. Quem quiser vir aqui participar, não precisa ser famoso.